Muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Cumprimento também os seus assessores e técnicos dos serviços. Cumprimento o Sr. Ministro da Saúde, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Muito bom dia a todos e muito obrigado pela vossa presença. Vamos iniciar as audições ao Sr. Ministro da Saúde, começando pela audição por solicitação do Grupo de Trabalho de Saúde Mental, relativamente à proposta de lei número 2415, primeira, que aprova a Lei de Saúde Mental e altera a legislação conexa. A grelha de tempo, o Sr. Ministro da Saúde dispõe de 10 minutos iniciais, depois cada grupo parlamentar de 3 minutos e uma resposta global do Sr. Ministro e uma segunda ronda de um minuto com resposta global. Vamos então dar início à audição. Sr. Ministro, dou-lhe a palavra, faça favor. 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Eu vou procurar, nesta minha intervenção inicial, poupar algum tempo, porque esta é uma audição que eu tenho muito prazer em estar presente a pedido do Grupo de Trabalho que está a procurar finalizar o processo legislativo que conduzirá à aprovação da nova Lei de Saúde Mental. Nós temos assistido, do lado do Governo e do Ministério da Saúde, com muita atenção aos trabalhos que têm sido desenvolvidos no Parlamento e à preocupação que o Parlamento teve de realizar um vasto conjunto de audições com as mais diversas instituições. Parece-nos esse processo muito importante, porque é um processo que é coerente com a ideia principal que inspira esta proposta de lei, que é a ideia de valorizar a componente dos direitos humanos no contexto da saúde mental. Essa é, enfim, a questão, a motivação principal da proposta de lei do Governo, atualizando a lei que está em vigor, que é, como se sabe, de 1999, é introduzir, de acordo com a inovação tecnológica que ocorreu também, da inovação tecnológica e o alargamento do conhecimento científico que ocorreu nesta matéria, é valorizar as questões que dizem respeito à autonomia, que dizem respeito ao respeito pelos direitos humanos das pessoas com problemas de saúde mental. E temos assistido a este debate com muito interesse e ao conjunto dos pareceres que temos, aliás, acompanhado e que verificamos que, no essencial, propondo em muitos casos melhorias à proposta de lei que nos parecem completamente compreensíveis, no essencial acompanham a preocupação da proposta de lei do Governo, que também não seria de estranhar na medida em que essa proposta de lei do Governo resulta de um grupo de trabalho do qual participaram alguns dos mais reputados juristas que se interessam por esta matéria e técnicos da área da psiquiatria e do tratamento das doenças do foro mental, e, portanto, esse é um trabalho muito relevante. Eu estou muito disponível para responder às questões que me queiram suscitar sobre esta matéria, tendo bem consciência da divisão de poderes na sociedade portuguesa, atrevendo-me apenas a insistir na celeridade, num apelo à celeridade para que esta proposta de lei seja aprovada na sua versão final, porque ela é importante em si mesma e ela é importante porque ela também constitui também um marco da execução do conjunto de reformas contratadas entre o Estado português e a Comissão Europeia no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência, que, aliás, está ativamente a ser utilizado para potenciar o alargamento dos cuidados de saúde mental, e seria, desse ponto de vista, muito pouco lógico que nos atrasássemos no cumprimento de uma legislação que o Governo entregou no Parlamento em julho de 2022 e que foi aprovada por larguíssima maioria, na generalidade, já em outubro de 2022. Eu aceito que o processo legislativo tem, naturalmente, as suas dificuldades e os seus timings, que são próprios da Assembleia, mas acho que teríamos todos a ganhar se fosse possível acelerar o processo de conclusão desta proposta de lei, e faço essa solicitação às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dr. Manuel Pizarro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Anabela Rodrigues. Faça favor, 3 minutos, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, caras e caros colegas deputados. O Grupo de Trabalho de Saúde Mental chega hoje ao fim das audições que tinha previsto. Ouvimos ontem a direção executiva do SNS,
hoje o Sr. Ministro, foram muitas as audições e muitos também os pareceres que recebemos de diversas entidades e que nos permitiram refletir e recolher contributos para tentar melhorar esta lei, mas também nos permitiram ter uma visão mais clara e precisa sobre o estado da saúde mental e as necessidades nesta área no nosso país. E sobre isto, em jeito de balanço e não querendo desviar o foco do objetivo desta audição, que é a proposta de lei sobre a saúde mental, nós temos um plano de saúde, nacional de saúde mental desde 2007. Era um plano para 10 anos, mas que parou em 2011. Havia na altura um movimento de reforma que corria bastante bem, teve 4 anos de avanço, mas depois praticamente parou até 2018. Portanto, levámos 6 anos de atraso para implementar o plano. Olhando para trás e tendo em conta estes timings, é preciso reconhecer que foram sempre os governos socialistas a dar maior impulso a esta área, o que continua a acontecer com este governo. É visível a preocupação em atuar não só ao nível do diagnóstico e intervenção, mas também na prevenção da doença e promoção da saúde mental e, acima de tudo, uma preocupação em aumentar o acesso aos cuidados de saúde mental. Atualmente temos um novo modelo de organização interna dos serviços, estão a ser criadas as equipas comunitárias multidisciplinares em todas as regiões de saúde, uma excelente medida de intervenção essencial, sobretudo para prestar cuidados de proximidade e promover a acessibilidade e a equidade. Também uma recente reestruturação das urgências de psiquiatria e pedopsiquiatria, foram criadas novas respostas para casos urgentes, também a rede hospitalar de psiquiatria da infância e adolescência tem mais estruturas, estão previstas a requalificação de instalações de várias unidades dos serviços locais de saúde mental e ainda um PRR que vem permitir um grande impulso a esta área. E agora, no que diz respeito a esta proposta de lei, uma proposta baseada na dignidade da pessoa humana que visa combater o estigma e a integração da pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental, tem sido reconhecido nas diversas audições que existe nela uma visão mais humanizada dos cuidados de saúde e uma maior participação de quem é cuidado na medida das suas capacidades e dos respectivos familiares e cuidadores, também o facto de encontrar uma terminologia mais inclusiva, o privilegiar o tratamento ambulatório, a inviabilização do internamento de duração ilimitada e a reavaliação da periodicidade de revisão obrigatória da situação da pessoa internada. Ouvimos também algumas críticas, nomeadamente de que a proposta persiste num entendimento da saúde mental mais remediativo, demasiado centrado na doença e que deveria ser mais abrangente, por exemplo, dando maior destaque às perspectivas da promoção da saúde mental e da prevenção da doença. E outra crítica, o facto da reforma da saúde mental não estar ainda concluída e, eventualmente, impedir direitos e cuidados consagrados pela própria lei, nomeadamente o direito a aceder a cuidados de saúde integrais e de qualidade, desde a prevenção e à reabilitação. Peço ao Sr. Ministro que comente estas questões, por favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Anabela Rodrigues. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Helga Correia. Faça favor, Sra. Deputada, 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, um cumprimento especial ao Sr. Ministro da Saúde. Concluídos que estão aqui os trabalhos deste Grupo de Trabalho da Saúde Mental com a audição do Sr. Ministro, importa referir que esta PPL em discussão procura reduzir os internamentos, preconizando a prestação de cuidados de saúde mental num ambiente menos restritivo. Mas a verdade é que, apesar de promessas feitas de vários milhões apregoados no PRR, este apenas prevê 88 milhões de euros para uma reforma da saúde mental. Contudo, são atualmente ainda muito insuficientes, Sr. Ministro, as estruturas para apoio e acompanhamento em ambulatório das pessoas com doença mental. Ora, bem adverte, e uma vez que, como aqui referiu, nós fizemos várias audições e recebemos vários pareceres, bem adverte o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e passo a citar, uma proposta que desinstitucionaliza e promove o tratamento ambulatório e involuntário deve explicar e garantir como se irá reabilitar a pessoa e promover a sua integração social. Mas a proposta de lei não o faz, Sr. Ministro.
Três questões muito concretas, e pedi às senhoras deputadas que me deixassem intervir porque não consigo falarem aqui ao lado. Três questões muito concretas da maior relevância para as quais pedi a resposta direta. Em primeiro lugar, pegando no parecer do Conselho Nacional de Ética, como considera que a proposta de lei agora em discussão garante, pelo menos, contribuir para a melhor reabilitação e integração social da pessoa com doença mental? Uma segunda questão, várias entidades como a Ordem dos Médicos questionam a definição da doença mental como requisito para o tratamento involuntário, por considerarem que aquela definição é vaga, extremamente imprecisa e que omite a gravidade a nível da psicopatologia apresentada, sugerindo a sua alteração para doença mental grave. Gostaria de ouvir, Sr. Ministro, se o Governo está ou não disponível para alterar esta definição. Uma última questão, mas não menos importante, diz respeito à proposta que se faz no artigo 54 da PPL, em discussão, que vai no sentido de revogar o número 3 do artigo 92 do Código Penal. Ora, este artigo do Código Penal admite a prorrogação do internamento involuntário por períodos sucessivos de 2 anos, quando o facto praticado pelo inimputável corresponde a crime punível com pena superior a 8 anos e o perigo dos novos factos da mesma espécie poderem ocorrer com a libertação da pessoa. Se a revogação agora desta proposta for aprovada, forçosamente é de concluir que o direito à liberdade do inimputável irá inevitavelmente prevalecer sobre o direito à segurança e à defesa social que o Estado também incumbe garantir. E estas não são palavras minhas, Sr. Ministro, são o entendimento do Conselho Superior de Magistratura, no qual o PSD se revê. E mais, Sr. Ministro, Henrique Araújo, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, também sublinhou em outubro do ano passado que cerca de 70% dos inimputáveis internados foram autores de crimes contra pessoas com grande incidência em crime de homicídio na forma tentada e consumada. Obrigado, para concluir, Sr. Presidente, referindo nos crimes mais graves, a anomalia advém maioritariamente de esquizofrenia e outras perturbações psicológicas. Por isso, Sr. Ministro, pergunto se considera prudente restringir a liberdade de um agente comprovadamente perigoso que necessita de permanente vigilância na manutenção de medicação, acompanhamento e supervisão psiquiátrica com juízo de desconfortável quanto à prática de novos ilícitos graves. E estará o Serviço Nacional de Saúde em condições de garantir esse apoio e acompanhamento clínico, para mais quando sabemos que os recursos humanos não são suficientes. Aliás, o Sr. Diretor do Executivo do SNS ontem disse em audição não estar confortável com o número de recursos humanos disponíveis na área da saúde mental do SNS. Muito obrigada. Sra. Deputada Helga Correia. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido Chega. 3 minutos, Sr. Deputado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, estamos aqui hoje para falar sobre a nova Lei de Saúde Mental e o Sr. Ministro fala em direitos humanos. É pena que os tenha esquecido nos últimos 25 anos, aliás, quando o senhor teve também responsabilidades governativas enquanto Secretário de Estado da Saúde. Tivemos aqui várias audições e muitas delas nos disseram que o Plano Nacional de Saúde foi várias vezes adiado e o relatório que acabou por vir em 2017 demonstrou que muitos dos objetivos tinham sido gorados. A Rede Nacional de Cuidados Continuados para Doentes Psiquiátricos também não andou para a frente. As respostas domiciliares para os doentes que estão há vários anos institucionalizados acabou também por não aparecer, está agora prometida, vamos ver se desta é que é. E também a Lei do Cuidador Informal, que devia, obviamente, e aliás até há um despacho conjunto que determina que os familiares das pessoas com doença mental devem ser consideradas cuidadores informais, também elas continuam à espera que esse despacho seja cumprido. Portanto, Sr. Ministro, está tudo por fazer. O Sr. Ministro vai dizer que uma nova lei vem trazer uma panaceia e que vai, de repente, garantir os direitos humanos e que a mudança lexical é que é muito importante para a saúde mental, mas, de facto, o que é importante é o que se passa no terreno e o que se passa no terreno é que já em 2019, antes da pandemia, a taxa de mortalidade por suicídio em Portugal era de 9,5%. É verdade. Isto equivale a 978 mortes por suicídio por ano,
ano, o que dá uma estimativa de 81 mortes por dia, 81 mortes por mês e 2 mortes por dia, Sr. Ministro. O suicídio é também a principal causa de morte em crianças e jovens adultos portugueses. Sr. Ministro, 1 em cada 6 jovens adultos que morre é por suicídio e, de facto, tudo isto decorre de uma enorme inoperância do Ministério da Saúde quanto aos assuntos da saúde mental. Decorre da falta de recursos humanos, decorre das infinitas listas de espera. Podemos dizer que os portugueses têm que aguardar 3 a 4 meses por uma marcação para um profissional desta área. Decorre da inexistência de psicólogos nos centros de saúde e nas escolas. As escolas que têm psicólogos são apenas para fazer orientação escolar e não para atender a problemas de saúde mental dos jovens. E, portanto, o recente relatório da Unicef disse que Portugal está no segundo lugar da lista, Sr. Ministro, em relação à estimativa de prevalência de perturbação mental em rapazes e raparigas entre os 10 e os 19 anos. O Sr. Ministro falou em pedopsiquiatria. Bem, a comunicação social alertou que o Hospital Dona Estefânia tem a maior urgência de pedopsiquiatria no país, mas que os números de casos de tentativa de suicídio duplicou nos últimos 4 anos. Dizem mesmo que os próprios profissionais desse serviço dizem que os episódios envolvem sobretudo adolescentes entre os 15 e os 16 anos e que 33% das consultas que lá atendem têm, de facto, intenções suicidas. Portanto, Sr. Ministro, esta lei, a nosso ver, é mais uma lei que não vem trazer grande operacionalização sobre o Sistema Nacional de Saúde para a saúde mental em Portugal, não atende às deficiências do interior, dos territórios do interior, não atende às metas do PRR, uma vez que nada está ainda a fazer a não ser 20... Vou já terminar, Sr. Faça favor, Sr. Deputado. Apenas 20 das equipas estão ainda a ser constituídas, todas as outras metas não estão cumpridas, não atende sobre os jovens e também não atende sobre os imigrantes. Não sei se o Sr. Ministro deu esta notícia, mas gostava de lhe mostrar problemas mentais gravíssimos. Psicólogo familiar da vítima, Ismaili, diz que os incidentes vão continuar. Sr. Ministro, quero lhe deixar uma pergunta muito concreta. Qual é o atendimento em saúde mental que é feito aos imigrantes que chegam a Portugal de situações de extrema gravidade como estes refugiados chegam? O que é que o Governo de Portugal, nomeadamente o Ministério da Saúde, está a fazer para acompanhar estas situações? A psicóloga que atendia esta família diz que os casos se vão repetir. E, portanto, muito obrigado. Além disso, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Ministro, não sei se não concorda também que tratar este caso apenas como um caso de saúde mental acaba por trazer novamente um anátema sobre a saúde mental. Os doentes em saúde mental normalmente fazem mal a si próprios e não aos outros. Este caso é um caso de violência de género, é um caso de violência contra 2 mulheres, um homem estrangeiro que veio para Portugal, matou 2 mulheres de forma bárbara e é muito interessante que a esquerda, incluindo o Partido Socialista, nos casos de violência doméstica, ponha a etiqueta da violência de género e, neste caso, em vez de pôr a mesma etiqueta, põe a etiqueta da doença mental. Isso é que é um verdadeiro muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada, 3 minutos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Nós já tivemos a oportunidade de dizer, na discussão na generalidade desta PPL, que, de facto, a saúde mental é efetivamente um tema que deve ser priorizado. É, de facto, e neste momento, depois destes 2 anos de pandemia, é, de facto, tem que ser uma prioridade absoluta. E, de facto, quando olhamos para esta lei da saúde mental, aquilo que nos parece é que, de facto, houve aqui uma prioridade em dar, ou uma maior prioridade foi dada realmente aqui aos tratamentos involuntários e não propriamente ao acesso a cuidados de saúde. E vão-me dizer que não era o objetivo desta lei, de facto, mas então, se temos uma nova lei da saúde mental, não faria mais sentido tentar agregar aqui todos os aspectos de uma verdadeira política de saúde mental e não exatamente aquilo que foi feito. Não tem nada a ver, mas não é essa a nossa opinião. Portanto, Sr. Ministro, e outra coisa, e relativamente à saúde mental, aqui a preocupação não pode vir só da área governativa. Obviamente tem que haver toda uma articulação da sociedade ao nível da saúde mental. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, e que gostava nesta última audição relativamente a este tema desta lei da saúde mental, que articulações concretas é que foram feitas entre o Ministério da Saúde e as várias entidades da comunidade, não só governativas, para a elaboração desta lei da saúde mental. E depois,
no seguimento do que eu estava a dizer, e vou-lhe dar um exemplo, temos, por exemplo, o artigo 3º que fala na própria definição da política de saúde mental. E depois o artigo 4º, 5º e 6º vão no mesmo sentido. Estes artigos são completamente pobres, não há aqui nenhuma ideia sobre o que é a visão ou o que é que devia ser uma política de saúde mental. Portanto, o que eu gostava de perceber é se, de facto, existe ou não abertura aqui da parte do Governo para, de facto, esta lei, nestes aspectos em que estamos a falar de políticas de saúde mental, definição da política de saúde mental, no próprio capítulo 2, que é todo relativo à política de saúde mental, se, de facto, toda a redação desta lei é, de facto, a melhor e a mais correta definição do que podia constar nesta lei, ou se, de facto, temos aqui margem para melhorar. Nós recebemos diversos contributos, um deles, vários já foram aqui referidos e, de facto, bastante úteis, nomeadamente ao nível da gravidade, da doença mental e da forma como são admitidos os mesmos tipos de tratamentos para as várias gravidades e, no fundo, as minhas perguntas resumem-se ao facto de se o Governo está ou não disponível para deixar acolher propostas de alteração que venham dos vários grupos parlamentares, ou se, de facto, as indicações que vão ser dadas ao grupo parlamentar do Partido Socialista é o que vamos assistir, é realmente a maioria absoluta a chumbar todas as propostas e todo este processo que nós fizemos, e o Sr. Ministro referiu aqui, de facto, sobre os atrasos na aprovação desta lei, que queria dizer que não é propriamente culpa dos vários grupos parlamentares, portanto, o que nós todos temos que fazer é contribuir para que a lei seja melhor, para que esta proposta de lei seja melhor, é esse o nosso trabalho, portanto, as propostas de alteração... Posso continuar? Senhores deputados. Posso continuar? Faça Cada um de nós, faça favor de terminar, cada um de nós Sr. que está aqui nesta sala tem, Faça favor de obviamente, terminar, Sr. o objetivo de melhorar esta lei da saúde mental. Existe uma proposta de lei que foi enviada pelo Governo e cabe aos vários grupos parlamentares apresentar propostas que venham a melhorar esta lei. Portanto, e vou concluir perguntando se de facto existe ou não margem para conseguirmos melhorar esta lei ou se de facto vamos continuar a assistir ao rolo compressor da maioria absoluta. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Um ponto de ordem à mesa para a condução dos trabalhos. Faça favor, pela condução dos trabalhos, faça favor. Mas restrinja só ao pedido, faz favor. Faça favor. Sr. Presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Queria só pedir ao Sr. Presidente que distribuísse a notícia que eu referi na minha intervenção. Muito obrigado. Uma vez que o Sr. Ministro disse que eu me tinha desmentido a mim próprio, não sei se fui eu que me expliquei mal Muito ou foi bem. o Sr. Ministro que não percebeu. Mas os serviços vão tratar então disso. A psicóloga que eu referi era psicóloga da vítima, era uma psicóloga familiar da vítima Ismaeli. Não era a psicóloga que atendia o agressor. Muito obrigado. Era uma psicóloga que era prima de uma das vítimas mortais e que também falou sobre o caso, neste caso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Os TSE. serviços procederão em conformidade. Muito obrigado. Grupo Parlamentar, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado, dispõe de 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado. Esta lei, esta PPL que estamos a discutir, o seu foco centra-se no tratamento involuntário. Aliás, ela é designada como Lei da Saúde Mental, mas, na verdade, o seu grande foco, a partir do artigo 7º, praticamente, ela refere-se a direitos, liberdades e garantias da pessoa com doença mental. E, nesse sentido, o que nos apraz dizer é que os direitos da pessoa com necessidades de cuidados de saúde mental não são diferentes, nem devem, nem podem ser diferentes das pessoas com outras doenças. No entanto, neste sentido, apreciamos que esta lei traz algumas inovações relativamente à lei que ainda está em vigor. Contudo, parece-nos que importa avaliar aquilo que é a discussão que tem sido feita em torno desta proposta de lei. De facto, Sr. Ministro, infelizmente a evolução tecnológica na área da saúde mental não foi assim tão grande. Houve, de facto, alguns avanços na área da psicofarmacologia, mas as tecnologias nesta área não têm sido aquilo que
que nós, aliás, aquilo que nós temos colocado sempre é a necessidade de ter recursos humanos que correspondam a estas necessidades e não a alto nível tecnológico. Mas este modelo resulta do quê? Este modelo que esta PPL traz resulta da tendência geral de reforço das garantias judiciais nos procedimentos aos tratamentos involuntários, principalmente. Aquilo que nós apreciamos é que não se trata de uma medida de segurança, Sr. Ministro, nem de uma medida de prevenção criminal. Aquilo que se trata e que nos preocupa é que é uma medida terapêutica que deve ser instituída por necessidade imperiosa. É isto que, quando nós estamos a falar do tratamento involuntário, e naturalmente nesta situação do tratamento involuntário, o que está aqui em causa é a privação da liberdade da pessoa recusar o direito de se tratar, recusar não se querer tratar, e só isto, não mais além desta recusa, desta liberdade é que está em causa. Porque, de facto, a privação da liberdade é, neste caso, parcial. E, nesse sentido, importa avaliar aqui aquilo a que nós chamamos o equilíbrio que deve de existir nos procedimentos de internamento involuntário. É evidente que há aqui uma inovação que apreciamos, que tem a ver com o poder ter-se o tratamento involuntário no contexto comunitário. Contudo, o procedimento e o processo comum é algo moroso, é algo que tem vários passos e até à decisão final do juiz. Em alternativa também existe o internamento de urgência, que de facto é muito mais rápido, mas é aquele que é largamente utilizado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Faça a questão favor, que Sr. quero Deputado. colocar é a seguinte: como é que nós conseguimos ter um equilíbrio entre um processo que é altamente, é considerado como muito judicializado e um outro que tem uma expressão muito grande em termos técnicos Muito obrigado, científicos. Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sra. Deputada, 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Antes de ir à saúde mental, hoje temos uma audição longa com vários temas, mas há uma notícia que não encaixa em nenhum tema e, portanto, eu demoro 1 minuto a fazer-lhe a pergunta, acho também que demora 1 minuto a responder-me e fica resolvido. Foi notícia que a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, o IGAS, detectou que houve decisões que não podem ser aceitos no Centro Hospitalar do Algarve, que terá nomeado 2 dos seus administradores para a direção de serviços, cargos que tinham que ser por concurso público. Eu presumo que as consequências deste caso são retiradas imediatamente. Há um terceiro caso, no entanto, que o IGAS refere e diz que do ponto de vista estrito legal não tem problema, eu diria que tem um enorme problema político, que é o facto da Presidente estar a acumular com atividade no privado, ou seja, a Presidente do Centro Hospitalar do Algarve está a acumular atividade no setor privado, aparentemente autorizada pela Ministra Marta Temido, já no momento em que a Ministra já estava de missionária. Eu julgo que é inaceitável termos a Presidente do Conselho de Administração de um centro hospitalar público a acumular com o privado. Eu lembro ainda por cima que este é precisamente o centro hospitalar que se esqueceu de fazer a certificação de parte da sua formação e, por isso, entre outras consequências, está a enviar estudantes de medicina do Algarve para o setor privado e, portanto, eu presumo que as consequências serão retiradas imediatamente e acho que o Sr. Ministro demorará 1 minuto a dizer-me isso mesmo, espero eu. Sobre a Lei de Saúde Mental, o Bloco de Esquerda acompanha esta lei, tem acompanhado esta lei, aliás, votámos favoravelmente a lei. Naturalmente, na especialidade, há matérias em que, até tendo em conta os contributos que recebemos, seguramente podemos ter algumas afinações. Há uma matéria que nos preocupa. Falou-se aqui já das questões do tratamento involuntário, da desinstitucionalização. Ora, muito bem, esse é mesmo o objetivo. Nós não acreditamos em penas perpétuas e não acreditamos em negar tratamento a quem precisa dele. E, portanto, ainda bem que esta lei tem um novo conceito na forma como aborda a saúde mental. É exatamente nela que o Bloco de Esquerda está também muito empenhado. Problema. Para mudarmos o paradigma, precisamos de meios. Ora, até agora, o peso da doença mental é
cerca de 13%, mas o orçamento da saúde para a saúde mental é só 5%. E poderá dizer-me o Sr. Ministro, pois, mas nós agora temos os fundos do PRR. Problema, os fundos do PRR podem servir para todo o tipo de meios, exceto para profissionais, exceto para recursos humanos. Ora, e aqui há um problema, é que nós sabemos que não conseguimos acompanhar as pessoas sem termos mais recursos humanos. Por isso mesmo é que o Bloco de Esquerda, quando esta lei foi votada, apresentou também uma lei de meios para a saúde mental. Para quê? Para garantirmos que o que é muito bonito nesta lei tem uma realidade concreta e garantirmos que depois não há buracos de aplicação da lei, onde pessoas que já estão numa situação extraordinariamente vulnerável e as suas famílias e as suas comunidades ficam ainda mais vulneráveis pela falta de meios. Ora, essa lei foi chumbada apenas pelo Partido Socialista e pela Iniciativa Liberal. Eu diria que da Iniciativa Liberal se espera, se calhar do Partido Socialista também, cada vez mais parecidos nestas questões da saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Está assim concluída a primeira ronda, à exceção, naturalmente, da resposta em bloco de 18 minutos de que dispõe o Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Há questões que, pelo menos, 2 deputados colocaram, as quais eu não posso responder de forma... Quer dizer, eu não posso colocar-me na posição de que exerce qualquer forma de tutela sobre o Parlamento. E até acho estranho que deputados se dirijam a mim perguntando se o Governo aceita ou não aceita alterações da proposta de lei. A proposta de lei, enfim, nós estamos confortáveis com a proposta de lei que fizemos. Se me pergunta em tese, eu acho que qualquer texto jurídico é sempre suscetível de melhorias. Quer dizer, eu não acho que os debates sejam indiferentes. Eu costumo ouvir as críticas que me dirigem e procuro melhorar as coisas. Agora, quer dizer, o processo legislativo neste momento está mesmo do lado do Parlamento. E devo dizer, desse ponto de vista, que, enfim, mesmo para dizer, como disse na minha intervenção inicial, para fazer um apelo à celeridade do processo legislativo, eu peço autorização para o fazer, porque, em boa verdade, o processo legislativo pertence ao Parlamento. Agora, não deixo de chamar a atenção que esta lei foi aprovada por larguíssima maioria no dia 14 de outubro, mais ou menos há 6 meses. Quer dizer, enfim, acho que não me parece que seja ilegítimo o Governo fazer um apelo a uma certa celeridade num processo legislativo que corre na Assembleia da República há 6 meses. Quer dizer, é factual o que estou a dizer e acho que é bastante útil que se possa ter um desfecho deste processo legal. Nós estamos confortáveis e é preciso ler os pareceres das diferentes entidades por inteiro. Quer dizer, porque cada uma delas eu tive o cuidado de estudar todos com detalhe. E cada uma delas, por exemplo, o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, sim, faz uma referência que a Sra. Deputada Hélia Correia destacou à necessidade de apostar mais na componente da prevenção e da promoção da saúde, mas é absolutamente clara em destacar que todos os mecanismos de privação da liberdade associados ao tratamento da doença mental são por causa do tratamento do doente com doença mental e não por causa de razões de natureza securitária. E devo dizer que, desse ponto de vista, a manutenção de uma ideia de que as pessoas que têm doença mental, seja qual for a sua gravidade, não são suscetíveis de ser tratadas, é uma ideia absolutamente retrógrada. Eu não sei bem como explicar. É uma ideia desatualizada do ponto de vista científico. É uma ideia que perpetua uma certa ideia de medo em relação às pessoas que têm doença do foro mental, que não tem hoje justificação nenhuma. Porque eu costumo concordar com boa parte do que o deputado João Dias diz, mas há alguma coisa que eu tenho mesmo que discordar. É que a evolução científica e tecnológica nesta área é gigantesca. Não é grande, é mesmo gigantesca. Eu sou médico há mais de 30 anos, Sr. Deputado, eu sou médico há mais de 30 anos e fui testemunha de circunstâncias em que o instrumental terapêutico para tratar os doentes era muitíssimo limitado em relação ao que existe hoje. Não há nenhuma comparação. Hoje, de facto, com serviços bem organizados, com uma combinação adequada entre a comunidade, os serviços da comunidade e para os raros casos graves, a possibilidade de melhoria dos casos da saúde mental é, hoje, a expectativa de vida, de relação de um doente com a mais grave patologia do foro da saúde mental, que é a esquizofrenia, é praticamente igual à da população em geral. Isto não tem nada a ver com o que acontecia há 10 ou 15 ou 20 anos, mas absolutamente nada a ver. Sr. Deputado, os antipsicóticos que estavam disponíveis até há 20 anos tinham consequências dramáticas na vida das pessoas. E hoje têm consequências na mesma. Mas não tem nenhuma comparação, Sr. Deputado. É que nenhuma comparação. Isso pura e simplesmente não é assim. Aliás, é precisamente esta evolução que nos permite tratar deste assunto de forma completamente distinta.
Vamos ver, sobre essa matéria eu tenho muita consciência do que nós fizemos e do que nos falta fazer. E, claro, as interrupções e as descontinuidades nesta matéria, como em todas as políticas públicas, têm um preço. Eu tenho muito orgulho por ter estado, já disse isto e volto a dizer, tenho muito orgulho por ter feito parte de uma equipa governativa que encerrou alguns dos hospitais psiquiátricos concentracionários deste país. Olha, o que ficava no Mosteiro do Lourvão, ali lá para Penacova, na zona do centro, o que ficava no Mosteiro da Travanca, em Amarante, o que ficava aqui na cidade de Lisboa, no Miguel Bombarda, e finalmente, olha, agora em 2023, lá integramos o Hospital Magalhães Lemos com o Centro Hospitalar e a Universidade de Santo António e vamos integrar o Hospital Sobral Cid, o Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Lisboa, com o Centro Hospitalar de Lisboa Central, porque não faz nenhum sentido. O Sobral Cid não, o Sobral Cid em Coimbra, tem toda a razão, Sr. Deputado. O Júlio de Matos. O Júlio de Matos. O Sobral Cid também foi integrado em 2011 no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Porque não faz nenhum sentido a ideia de estigmatizar o tema da saúde mental e de o separar das outras doenças. Aliás, é por isso que está prontinho, agora prontinho do ponto de vista físico, vai tratar da dotação de recursos humanos, o novo internamento psiquiátrico do Hospital do Oeste, nas Caldas da Rainha, está a finalizar a obra o novo internamento psiquiátrico do Hospital de Santo Tirso, Centro Hospitalar de Médio Ave, porque não faz nenhum sentido que os internamentos psiquiátricos andem à margem dos hospitais gerais, como se os doentes psiquiátricos, como se as pessoas com doença de foro de saúde mental devam ser tratadas de modo estigmatizado. E, portanto, sob esse ponto de vista, esta lei tem muita importância. Esta lei é uma lei para tratar das coisas que só a Assembleia da República e só a lei podem tratar, que são as coisas que têm a ver com os difíceis temas da privação da liberdade, os difíceis temas da conjugação de autonomia e de respeito dos direitos humanos das pessoas com a necessidade do seu tratamento, por vezes de forma involuntária, conceito que esta lei se propõe a introduzir porque o considera mais humanizado que o conceito em vigor do tratamento compulsivo. Isto não é uma lei sobre organização do serviço de saúde mental. Aliás, essa lei foi aprovada, é o Decreto-Lei 113 de 2021. É um Decreto-Lei sobre a organização dos serviços de saúde mental. Portanto, o Governo fez a sua parte sobre a organização da Lei de Organização dos Serviços. Agora, esta é a parte em que tem que ser mesmo a Assembleia da República a tratar da legislação. Isto não é uma, e eu devo dizer que, do ponto de vista da organização legislativa, consideraria um profundo erro que as questões do foro de organização dos serviços, que devem ser mais adaptáveis, estejam tratados numa lei e não por um decreto-lei da organização do Governo. Acho que isso seria, do ponto de vista legislativo, um erro. Agora, nós temos consciência dos que nos falta fazer, também temos consciência do que nós temos feito. Olha, nos últimos 2 anos, em 2021 e 2022, abriram no país 20 equipas comunitárias de saúde mental. Uma equipe comunitária de saúde mental para a infância e adolescência no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, uma equipe de saúde mental para os adultos no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, para a infância e adolescência no Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira, para os adultos no Centro Hospitalar de Tondela Viseu, infância e adolescência no Hospital Distrital de Santarém, adultos no Centro Hospitalar de Médio Tejo, infância e adolescência no Hospital Espírito Santo de Évora. E por aqui fora eu posso ler as 20. Eu sei, faltam-nos outras 20, nós temos bem consciência disto. O nosso objetivo é abrir 40 novas equipas de cuidados de saúde mental na comunidade. Abrimos 20, vamos abrir outras 20 graças aos recursos que são permitidos pelo PRR. Recursos humanos, sim, nós precisamos de mais recursos humanos, mas também é preciso notar bem a evolução que nós temos feito em matéria de recursos humanos. O Serviço Nacional de Saúde possui hoje, entre hospitais e cuidados de saúde primários, 1.119 psicólogos. Isto não tem nada a ver com os números que existiam anteriormente. Esses chamam-se cerca de 1.000 psicólogos nas escolas, cujo trabalho o Sr. Deputado Pedro Frazão desvaloriza, mas cujo trabalho, olha, eu valorizo muito. Acho que é mesmo muito importante. Sr. Deputado, eu com a paciência e a tolerância democrática que se deve ter, ouvi-o. Agora, acho que é mesmo a fase de ser deputado de me ouvir, se for capaz. Se não for capaz, não posso fazer nada nessa matéria. E, portanto, eu acho que é absolutamente visível que tem havido uma evolução. E também é visível, pelo menos para o Governo é claramente visível, que há um agravamento dos problemas, sobretudo nas gerações mais jovens, relacionadas com o impacto da pandemia, dos confinamentos relacionados com a pandemia, do isolamento social que a pandemia obrigou, e por isso nós estamos a ter muita atenção, não apenas ao reforço das respostas, que não são apenas respostas no quadro do Serviço Nacional de Saúde. Já tive a oportunidade de me referir ao alargamento dos serviços nas escolas e posso citar também
o projeto que está em curso no Instituto Português da Juventude e Desporto, em cooperação com a Ordem dos Psicólogos, com a existência de consultas de saúde mental desconcentradas nas delegações deste Instituto, que tiveram no ano de 2022 mais de 80 mil atendimentos, como há atendimentos na linha de emergência de saúde mental, como há um programa de saúde mental para os migrantes, que aliás foi citado pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, reconhecendo na sua intervenção que ele existe, que está em funcionamento, e nós procuramos dar resposta e alargar a resposta a estas questões. Portanto, não me parece que os senhores deputados têm razão quando dizem que a Lei de Saúde Mental não é uma panaceia universal. Mas isso não diminui a importância de uma lei que enquadra os direitos humanos das pessoas que têm padecimentos na área da saúde mental e que, naturalmente, de forma muito difícil, equilibra a forma como o sistema de saúde pode intervir com necessária e indispensável participação do sistema judiciário quando é mesmo, é mesmo imperativo um mecanismo que limite essa autonomia. Apenas no que for estritamente necessário, de forma limitada no tempo, de forma a proteger e a defender a saúde dessas pessoas. E, naturalmente, eu percebendo a questão que o Sr. Deputado João Dias coloca sobre a complexidade do sistema, eu não vejo que seja possível resolver um assunto tão complexo de forma simples, porque não imagino que isto possa ser feito sem uma participação não vejo como é que se podem garantir em absoluto os direitos destas pessoas sem o envolvimento do sistema judicial. É a minha visão, sim, é a minha visão sobre o assunto. Bem, ao Sra. Deputada Catarina Martins, sobre aquele inciso que a Sra. Deputada fez, nós nem conseguimos apurar se o relatório da IGAS a que a Sra. Deputada fez referência já chegou ao Ministério da Saúde. Eu posso lhe afirmar que eu não o vi. Se chegou sim, talvez ontem, não sei se chegou. E como a Sra. Deputada imagina, até porque já foi confrontada bem próximo de si com os mesmos problemas, eu não tomo decisões baseadas em notícias dos jornais. Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Vamos passar à segunda ronda. 1 minuto para cada grupo parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada Anabela Rodrigues. 1 minuto, Sra. Deputada, tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Ministro, muito rapidamente apenas para referir que todas as iniciativas que tenham em vista a humanização dos cuidados de saúde mental e a consagração dos direitos das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental são positivas e bem-vindas. E, neste sentido, louvar o esforço de repensar a saúde mental e a organização da prestação de cuidados, centrando-se nos desenvolvimentos científicos, jurídicos e de direitos humanos registados ao longo das 2 últimas décadas. E dizer-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que estamos com muita esperança e muito confiantes naquilo que está a ser feito em matéria de saúde mental, seja na reorganização dos serviços, seja na criação de novas respostas, e por isso dizer-lhe que pode contar com o nosso apoio para percorrer esse caminho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Anabela Rodrigues, pela sua contenção. Grupo Parlamentar do PSD, 1 minuto, Sra. Deputada Helga Correia. Faça favor, Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta ronda final, dizer, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro fala que esta lei chegará às pessoas mediante a organização dos serviços. Nós dizemos, para além da organização dos serviços, Sr. Ministro, é preciso recursos humanos, como aqui já falamos. Claro. Porque se pegarmos nos dados, 8 psicólogos em Portugal no SNS para 100 mil habitantes. A OMS recomenda 10 especialistas para 100 mil habitantes. Isto faz com que 12 mil utentes aguardem pela primeira consulta de psiquiatras para adultos nos hospitais públicos. E doentes prioritários... Psiquiatras ou psicólogos? Desculpe. Psiquiatras. Doentes prioritários aguardaram 97 dias por uma primeira consulta. E, Sr. Ministro, o PSD não fica descansado só por termos uma boa lei. Podemos ter uma boa lei, mas ela só será uma boa lei quando chegar às pessoas no terreno. Não basta ter uma lei de direitos, liberdades e garantias quando ela fica no papel e não chega às pessoas a quem mais precisa. E é isso, o Sr. Ministro falou aqui no Decreto-Lei 113/2021. Obrigado, é ele que dá as diretivas, mas é preciso que elas cheguem ao terreno às pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Um minuto, Sr. Deputado, tem a palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O Sr. Ministro diz que esta lei não vai ser um placebo. Pois não, Sr. Ministro, não vai. O que vai ser, não vai ser uma panaceia, aliás. O que vai ser mesmo é um placebo, porque a lei pode estar muito bem escrita, pode ter uma embalagem muito bonita, pode ter um comprimido muito palatável, mas, de facto, curar não vai curar nada, porque não atende à falta de recursos humanos, não atende às infinitas listas de espera, não atende à falta de produtividade que os profissionais nas suas empresas com problemas de saúde mental. Sabe que a saúde mental custou em 2022 5,3 mil milhões de euros às empresas portuguesas, Sr. Ministro. Isto é uma alerta que veio no relatório do custo do stress e dos problemas de saúde psicológica do trabalho em Portugal. É um relatório da Ordem dos Psicólogos. E, portanto, este assunto é um assunto que nós devíamos dirigir com muita seriedade. O Sr. Ministro, penso que lhe fica mal vir aqui dizer ou dar a entender que este Parlamento está atrasado na aprovação de uma lei que o próprio Governo é que já devia ter apresentado em boa hora, quando a taxa de suicídio em Portugal é tão alta como a que eu referi, quando a pandemia trouxe a Portugal e aos portugueses grandes problemas e grandes sintomas de depressão e outras incompatibilidades com a vida normal. E, portanto, o que eu gostava mesmo era que o Sr. Ministro respondesse às perguntas que eu lhe deixei objetivamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, um minuto. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, nós não minimizamos a importância desta lei e desta lei no que diz respeito aos direitos das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental. Mas quando escrevem numa lei todo um capítulo 2 sobre a política de saúde mental, quando apresentam esta lei, quando propagandam esta lei como uma resposta para os cuidados de saúde mental, não é isso que ela é. Porque, de facto, não fala na questão que já falámos aqui da organização dos serviços de saúde, da forma como é que as pessoas podem aceder aos cuidados de saúde mental, e isto, sim, é aquilo que importa na realidade às pessoas. Portanto, era só isto que eu queria reforçar, sem minimizar a importância desta lei. Se de facto fazem aqui todo um capítulo dentro desta lei sobre a política de saúde mental, então este capítulo tinha que ser muito mais completo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, um minuto. Tem a palavra, Sr. Deputado. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o tratamento involuntário, neste caso, é de facto a excepcionalidade e não a regra, e a situação do tratamento involuntário é até contrária à própria natureza do exercício clínico. No entanto, é por isso que nos preocupa que não se centre tanto, esta lei centra-se muito no perigo. Era isso que eu queria chamar a atenção, no perigo que o próprio pode representar para o próprio ou para terceiros, e por isso há aqui uma abordagem muito mais de segurança do que propriamente de abordagem clínica. Era essa a apreciação que queria fazer. Relativamente a esta questão da inovação tecnológica, dizer que continua a avaliar que não houve uma evolução tecnológica como foi aqui evidenciado. Se considera que a desinstitucionalização foi uma evolução, de facto foi, mas nós não temos hoje tempo para discutir, mas há uma notória insuficiência desta medida, nomeadamente daquilo que se traduziu a nível comunitário. Mas para terminar, a evolução, nomeadamente no que teve a ver com a psicofarmacologia, nós não podemos empobrecer aquilo que é a relação terapêutica e não podemos considerar que um injetável ou que um tratamento medicamentoso uma vez por mês, tipo controle remoto, pode vir a substituir aquilo que é a relação terapêutica, e é esta a preocupação que temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada Catarina Martins. Um minuto. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, fica a aguardar que leia o relatório do IGAS. Em todo o caso, lembrar-lhe o seguinte: a questão da acumulação do Presidente do Conselho de Administração num centro hospitalar com a atividade no privado não é uma questão do IGAS, mas da autorização ou não da tutela. E, portanto, o que eu sugeria é que fosse verificar se essa autorização existiu ou não, se existiu em mais casos ou não, porque convenhamos que é um nível de promiscuidade absolutamente inaceitável. Pergunta rápida sobre meios para a saúde mental. Disse aqui o Sr. Ministro está muito contente porque vai poder ter
ter mais 20 equipas comunitárias. Pois muito bem, a questão é que é uma gota d'água. Nós neste momento temos nos cuidados primários um psicólogo para 40 mil utentes, 250 psicólogos nos cuidados primários. O Coordenador Nacional da Política de Saúde Mental diz que é preciso duplicar no imediato o número de psicólogos em cuidados primários. Portanto, a minha questão mantém-se, é quais são os meios que vão existir para que a Lei da Saúde Mental possa efetivamente concretizar-se. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Dou a palavra ao Sr. Ministro, dispõe de 6 minutos. Faça favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu verifico que, em geral, os senhores deputados manifestam apoio a esta proposta de lei, o que, aliás, corresponde à votação que foi feita na generalidade, e, portanto, eu só posso reiterar a minha expectativa de que ela seja aprovada, porventura, com as alterações que os senhores deputados entendam acrescentar, e eu acho que é preciso não elaborar nesta matéria nenhum equívoco. É porque, se é verdade, como eu disse, que esta lei não resolve os problemas todos, não é menos verdade que, por respeito às pessoas que sofrem de doença mental, esta lei é absolutamente indispensável e é urgente. Esta lei não tem nada de irrelevante. Esta lei é uma lei central para o sistema de tratamento da saúde mental, porque é evidente que é mesmo indispensável regular com humanidade e com o conhecimento científico mais atualizado a forma como é feito o tratamento dos casos mais graves desta patologia. Portanto, até me parece que uma certa desvalorização desta lei, eu seguramente, de forma involuntária, os seus deputados podem tê-lo feito, é um desrespeito por esses doentes e pelas suas famílias, que aguardam ansiosamente que esta lei seja aprovada para que exista uma regulação mais atualizada deste mecanismo. Portanto, eu não ouvi assim outros comentários que me tenham parecido muito relevantes. Eu estou de acordo, devo dizer, Sr. Deputado João Dias, com essa sua abordagem do tema de que o tema do tratamento, mesmo do tratamento involuntário, tem que ser centrado no problema clínico e de tratamento do doente e não no tema de segurança, que é evidentemente importante, mas que não pode ser a preocupação central. Aliás, isso vai de encontro ao parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E, finalmente, Sra. Deputada Catarina Martins, eu não posso mesmo pronunciar, sobre um relatório da IGAS que não li, mas que vou ler. Mas há uma coisa que eu lhe posso garantir. Nem no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, nem em nenhum outro hospital do país, nenhum membro dos corpos sociais, portanto, do Conselho de Administração, está autorizado por ninguém a exercer atividade privada. Isso não existe, é uma confusão. Olha, não sei se foi isso, imagino que a senhora deputada seja vítima de uma confusão ouvida na televisão, também já tem experiência política suficiente para saber que nós não devemos tirar conclusões a partir de uma notícia de uma televisão. O mais que um membro do Conselho de Administração pode ser autorizado é realizar atividade clínica no próprio hospital, do qual faz parte, sendo que essa atividade clínica, em geral, nem sequer é remunerada. Mas, enfim, no privado é que não é de certeza absoluta, senhora deputada. Portanto, se foi induzida em erro, a única coisa que lhe posso recomendar da próxima vez é que, antes de proferir acusações que não deixam de ter impacto público, confirme os factos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhores deputados, está assim concluída esta primeira audição. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo de 5 minutos, Já estou cansado. como diria o Sr. Deputado Pedro Frazão, para, eventualmente, algo palatável também. Muito obrigado.